Bom dia, Vanderlei, tudo jóia? Bom dia, tudo bem? Até que enfim, né? Pois é. Depois de tantos meses, acho que deu uns 6 meses aí pra gente iniciar a conversa e de fato conseguir vir pra região e a gente conseguir marcar esse bate-papo. É verdade, fazia alguns meses que nós conversamos online, WhatsApp, mas agora pessoalmente. Que bom. Obrigada por ter aceitado o nosso convite pra gente conversar um pouquinho. E a gente quer conhecer a tua história, conhecer o teu negócio, né? Trazer algumas informações, quem sabe dicas para o pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Bacana, vamos lá, vamos conversar um pouco. Se for a história, nós vamos ter um bom tempo. Que bom, significa que ela é bem rica. Tem bastante coisa nesses anos aí de estrada. Tu é administrador, né? Sou formado em administração. Eu vi que tu acompanha o teu trabalho muito na frente do CRA. Vou contar um pouquinho dessa história então, né? Vamos contar. Tem muita gente que acaba fazendo administração por falta de opção, né? Ou porque o pai mandou, enfim. Eu acho que existem as pessoas que fazem por esse motivo, talvez por acharem que é um curso fácil, né? E que abre portas para concurso público ou tem oportunidade de emprego. E tem gente que faz realmente por perfil, porque entende que aquilo vai agregar, né? E tem a questão de valorização ou não do conselho, porque tem profissões que é obrigatório, né? O médico só é médico se fez medicina, tem o CRM ali, o dentista da mesma forma, o contador, o farmacêutico, né? E o administrador, acho que tem muita gente que acha que pode ser administrador de empresa sem fazer uma faculdade, ou que às vezes faz a faculdade e não valoriza a própria classe, né? Me fala um pouquinho como é que tu decidiu fazer administração, se tu te encaixou nessa área e a tua participação dentro do CRA. Sabe que foi até engraçado o porquê eu fiz administração. Na realidade, o meu vestibular foi para jornalismo. Olha aí, nada a ver. Eu fiz o vestibular para jornalismo, passei no vestibular para jornalismo. E eu trabalhava em uma empresa que eu trabalhava manhã e tarde na empresa, mas a faculdade de jornalismo era à tarde e às vezes no sábado de manhã. E eu todo empolgado fui pro meu chefe perguntar para ele se eu poderia estudar, mesmo que ele descontasse do meu salário, eu trabalharia fora de hora, o sábado que eu não fosse para a faculdade eu trabalharia, enfim. E na conversa com ele, na evolução da conversa, ele disse assim: Vanderlei, tu quer mesmo estudar? Eu disse, claro, eu quero sim. Então tem que buscar outra coisa para fazer. E aquilo foi um banho de água fria. E eu tinha férias, isso foi numa quinta ou sexta, eu não lembro, na outra semana eu entraria em férias. E eu entrei em férias e nunca mais voltei para a empresa. Pedi as contas durante as férias e realmente saí. E naquele mesmo período eu comecei a pensar um pouco se eu queria mesmo fazer jornalismo, se eu não queria, porque eu já trabalhava em rádio. Eu trabalhei quase 10 anos em rádio. Com essa voz foi natural ir para o rádio, né? Aí depois tu acabou buscando a profissão por si. Isso. Entendi. Porque eu pensei assim também com aquele modelo de gestão, eu disse, será que isso é assim mesmo? Será que as empresas são todas assim? Será que isso é administrar? Será que isso é ser um gestor? E aí apareceu uma pessoa próxima a mim e falou, por que você não faz administração? Se administração é um curso que tem isso, você vai estudar sobre a parte jurídica, você vai aprender questões contábeis, você vai aprender sobre pessoas, administração, tudo. Eu disse, olha, é uma opção. Fui, olhei a grade, você quer saber de uma coisa? Vou fazer administração. E aí pedi transferência, no outro semestre eu comecei a fazer administração. E aí, vida que segue, fiz administração. O primeiro contato que eu tive com o CRA foi até engraçado, eu vim para Florianópolis num evento. Isso, eu posso contar que eu não me formei, não tem problema. Foi 2004, olha só, já faz um tempinho. E então lá por 2002 eu vim no primeiro evento do CRA. Nossa, aquilo era uma loucura, né? Nossa, o pessoal do CRA era uma coisa assim, muito, parecia distante para mim, né? Imagina eu lá no meio do mato, lá do oeste, e o pessoal da capital e aquela coisa toda, enfim. Viagem de faculdade na época ainda? Na verdade eu vim, eu e mais uma pessoa, nós viemos só em dois para o evento. E o coordenador do curso, que daí me convidou para o evento. E a partir daí eu comecei a acompanhar de longe, olhando de longe e tal. E agora há 2 anos mais ou menos eu comecei a chegar mais próximo do conselho através de conhecidos, de amigos, de trabalhos que iam sendo feitos e
fui indicado para participar da diretoria do CRA, por indicação, e aí acabei indo para o CRA. E é muito importante isso que você falou, a questão da valorização do conselho. Por exemplo, eu sempre faço uma pergunta: você teria coragem de fazer o projeto estrutural da tua casa? Que você moraria e colocaria a tua família lá dentro? Não, nem eu. Por quê? Porque eu não estudei para isso. Eu não estudei para isso. Então, às vezes, as pessoas acham, administrar é só ir lá e tocar a empresa. Isso mesmo. E não é assim. Não que as pessoas não tenham a competência, mas às vezes falta algum tipo de informação, algum conhecimento, alguma bagagem que é importante para isso. E ainda mais uma competitividade que existe hoje. Se você olhar hoje, empresas aumentaram muito o número de concorrentes, os produtos são muito próximos, preços equivalentes, então você precisa se destacar na gestão de pessoas, gestão comercial. Aliás, eu tenho que puxar a brasa para esse assado, porque o comercial é a minha praia, vendas é a minha praia, e o Jack Welch já dizia que vendas é o coração da empresa. Separar, você foi a empresa. Então todos os aspectos de uma empresa, eles precisam ser olhados, mas se você não tem venda, você não tem uma empresa. Então é importante, eu valorizo muito a questão do conselho, e acredito que quem busca administração não é só porque, como você falou, tem gente que busca administração para fazer um concurso, mas se ele fizer um concurso, ele precisa se registrar, porque os órgãos públicos exigem registro. As empresas privadas ainda é um pouco que, seria bom, mas também se não tiver, tá tudo certo. Então não tem ainda essa conscientização. E por isso que eu entrei nesse movimento, digamos assim. Que legal, que legal. E me fala da tua história, da tua trajetória como profissional. Como é que caiu nessa área de vendas, ou foi uma oportunidade? Olha só, minha primeira experiência com vendas foi vendendo assinatura de revista. 16 para 17 anos. Então, lá eu despertei um pouco para vendas, mas eu não continuei em vendas. Eu vendia assinatura de revista, jaleco para oficina mecânica, aquela folia toda. Depois disso, eu trabalhei numa revista, trabalhei dentro de uma revista vendendo a parte com 18 anos de idade, vendendo a parte de publicidade. Depois eu fui trabalhar numa outra empresa cooperativa. Depois dessa empresa cooperativa, eu fui trabalhar numa indústria, trabalhei na área de compras na indústria. Então, eu fui para o lado do compras, aprendi a área de compras, isso. É uma empresa muito grande. Hoje essa empresa tem algo em torno de 10 mil funcionários no mundo, no exterior, na Argentina, Paraguai, na China, enfim. Então, eu trabalhei por alguns anos nessa empresa. E quando eu estava dentro dessa empresa como comprador, eu acabei optando por fazer um trabalho dentro dessa empresa na área de tecnologia. Eu trabalhei na área de informática também. Eu fui programador de computador, fazia programas de computador. Mas aquilo não me satisfez, sabe? Não era a minha praia. Eu aprendi, fiz tudo. Uma pessoa tão extrovertida não ia conseguir ficar ali focado, centrado. Não rolou. Trabalhei por um tempo lá, linguagens de computação e tal, programas de computação, fazia programas. Era responsável pela parte de suporte também, mas não era a minha praia. E naquela época eu estudava também, já fazia administração. E um dia o meu coordenador do curso ligou para mim e disse: Vanderlei, tu sempre está em busca de um desafio e tal. Eu tenho um para ti, mas é um desafio. Tu topa? Eu disse: manda aí. E aí era um trabalho num determinado local lá que tinha startado há pouco tempo, mas que não estava indo. Um trabalho onde uma empresa que tinha 8 sócios e uma coisa assim um pouco mais complicada. Eu disse: não, bora lá, manda ver. Ele me explicou, fizemos uma reunião com o pessoal da empresa e tal, e eu aceitei o desafio. Fui para essa empresa. Aí mudei de cidade, fui para outra cidade, então fui para Maravilha. Eu sou natural de Saudades, uma cidadezinha pequena lá do oeste catarinense, e fui para Maravilha e desde lá então estou morando em Maravilha, continuo lá. Fiquei um tempo nessa empresa, trabalhei na área de gestão, na área administrativa da empresa, fui o gerente dessa empresa, cuidava da área comercial também. Depois de um tempo eu saí dessa empresa, fui trabalhar de representante comercial.
Fui vender, peguei pasta de representante comercial na área têxtil, fazia uma área de oeste de Santa Catarina até uma região do Rio Grande do Sul. E depois aí eu entrei numa indústria, acabei por indicação também sendo indicado para trabalhar como gerente de uma indústria. Essa indústria era uma indústria na área do agronegócio. Essa indústria eu fiquei muitos anos, né? Eu fiquei praticamente 10 anos trabalhando nessa indústria. Eu comecei como gerente, mas na verdade só tinha eu na área comercial, então eu era gerente de mim mesmo. Eu era o gerente de mim mesmo. Eu sempre brinco, eu dizia que eu era o vendedor, o supervisor, o gerente, o diretor, o cara que digitava o pedido, emitia a nota e ajudava a carregar o caminhão, mas eu era o cara, né? Eu brinco que é o Bombril, né? Mil utilidades. Mais ou menos assim. Mas aí dentro dessa empresa iniciou uma trajetória muito bacana também. Eu fiz pós-graduação na área de marketing e vendas, na área de gestão, MBA na área de gestão em finanças empresariais, também para conhecer sobre o assunto. E nessa empresa eu tive a possibilidade de viajar para mais de 20 países. Eu conheci muitos países. Nós tivemos uma trajetória muito bacana nessa empresa de crescimento. Eu conheci mais de 20 países. Quando eu saí de lá, nos últimos anos, essa empresa comprou outra empresa em São Paulo e eu fiquei como diretor comercial das duas indústrias. Então eu tive essa felicidade de ter duas indústrias, sendo o diretor comercial e de marketing. Nós tínhamos na soma mais de 300 vendedores trabalhando. Equipes numa delas com gerente de marketing, gerente de vendas nacional, gerente de vendas de comércio exterior, gerentes regionais, enfim, na outra nós tínhamos uma área de gerência que era de produtos especiais, que atendia só grandes empresas, Nestlé, Tetra Pak, Cargill, enfim. E aquele período foi para mim um divisor de águas muito grande para a questão comercial de vendas, porque foi não foi nem uma faculdade, foi muito mais do que isso, porque eu aprendi muito lá na prática mesmo. É lógico, estudando, mas na prática. E em 2014, final de 2013 para 2014, eu decidi que eu iria fazer um voo solo. Eu não iria mais trabalhar para ninguém, eu iria fazer um trabalho por conta. Por vários fatores, várias questões. Eu viajava muito, como eu acabei de falar, às vezes ficava semanas fora, ia para o exterior, ficava fora, voltava, trocava a mala, ia para São Paulo e assim ia. Depois que casa e tem filho, daí o negócio muda, né? Engraçado porque a minha filha mais velha nasceu numa quinta-feira e eu no sábado eu viajei. Ai, que dó da tua esposa, né? O bebê com 2 dias e tu, o marido longe. E aí ela cresceu, eu viajava bastante e tal, e depois eu tive a segunda filha, e aí eu disse, não, agora eu vou dar um time. Aí quando ela estava com um ano mais ou menos, eu defini que, não, vou voltar lá para a empresa, se for nas férias, vou voltar numa empresa e vou me desligar da empresa. Então no mês de fevereiro daquele ano de 14 eu me desliguei da empresa, já tinha uma empresa em sociedade com as pessoas que faziam parte da empresa que eu trabalhava. Eu saí das duas empresas que eu era diretor comercial, vendi a minha parte naquela empresa da sociedade lá e fui seguir a carreira solo. Só que aí, 3 meses depois, nem bem 3 meses depois, eu abri outra empresa em sociedade com eles de novo. Olha aí, nós abrimos um outro negócio. A gente acabou abrindo outro negócio na área de importação, na área de equipamentos fotovoltaicos, aquecimento solar, enfim. E essa empresa, então, eu dediquei um período de tempo nela, depois eu acabei vendendo ela também. E aí eu acabei montando mais uma empresa, vendi, botei outra empresa, vendi. Tá expert em montar empresa, então. E assim foi, foram 9, 10 empresas nesses últimos anos que foram nesse formato aí. E nesse mesmo tempo em que eu fazia isso, eu também me dediquei ao treinamento, a buscar habilidades para poder trabalhar com curso, com palestras, que hoje é praticamente o carro-chefe. Hoje dentro da empresa da Feldman Gestão Comercial, nós temos um trabalho de palestras, cursos, treinamentos e fizemos gestão comercial para algumas empresas. Hoje, por exemplo, eu sou diretor comercial de uma empresa como terceirizado, nós temos a equipe toda lá e eu faço a gestão comercial, mas é terceirizada. A empresa está lá, ela roda, tem estrutura, eu só faço a gestão comercial com eles. Tá? A gente faz um trabalho de gestão comercial. Nós trabalhamos com pesquisa de pós-vendas, a gente faz pesquisas para as empresas e captação também de clientes, captação qualificada de clientes.
Então, de 2014 para cá, a dedicação foi nisso, montando empresa, vendendo, fazendo esse trabalho de gestão comercial, palestra, curso, e aí eu rodo para todo lado fazendo isso. Então, resumidamente, é mais ou menos por aí. Entendi. E aí tu foi escolher uma área que, assim como a administração, eu acho que a parte de vendas ainda é pior, né? Porque são poucas as pessoas que entendem a importância de estudar e se profissionalizar e virar um vendedor, né? Um agente da área comercial. Tem muita gente que acaba caindo na área de vendas por falta de opção. Não consegui emprego em outro lugar, vou virar vendedor de alguma coisa, né? Então, acaba muito prostituindo o mercado, né? E não profissionalizando. As pessoas às vezes não têm a consciência de que eu precisaria fazer um curso, uma faculdade, uma pós-graduação para realmente ser muito bom na minha área. Eles acham que é só que tu tem lábia, né? E o brasileiro sabe bem, né, fazer isso. E aí eu acho que isso acaba deixando o mercado enfraquecido, porque a gente não tem, né, as pessoas que se interessam, eu quero ser o cara na área comercial e aí eu vou me destacar por isso e ter resultado nesse sentido. A maioria mesmo por necessidade, né? Como é que tu enxerga isso? Nas palestras que eu faço, principalmente nos cursos, eu normalmente perguntava para as pessoas assim, ergue a mão quem nos últimos 2 anos leu um livro, foi numa palestra ou fez um curso de vendas, mas que você pegou e você comprou, pagou o curso, o livro, a palestra e foi fazer. Normalmente não tinha ninguém que erguia a mão. Não investe. Ninguém investe. O vendedor acha que tem que ver por osmose. Assim, eu nasci, eu sei falar bem, então vou ser um bom vendedor. E não é mais. Porque se falar bastante fosse sinônimo de ser um bom vendedor, eu contrataria um papagaio para vender. Não precisa ter pessoas. É mais ou menos assim. Então as pessoas realmente, em vendas, existe muito isso. Eu não preciso estudar para vender, é só pegar, visitar e vender. E não é mais assim. Hoje, eu acabei de falar agora da concorrência, do aumento do número de concorrentes, do aumento a concorrência não está mais aqui hoje, ela está no mundo. Tudo hoje está a um Google de distância. É verdade. Se você pensar hoje, por exemplo, as lojas que vendem roupa. Algum tempo atrás, a concorrência era aquela loja da frente, a da esquina, do outro bairro. Onde está a concorrência hoje? Na China, né? Ela compra pelo app. Na Shopee, não sei aonde. Ou seja, hoje ela não fica, a pessoa da loja não fica nem brava quando vê o outro o cliente saindo da loja lá com um produto. Porque ela nem sabe que estão entregando na casa dela. É verdade. E aí quando você tem esse tipo de análise, você começa a pensar o seguinte, quem está se dando bem, quem está crescendo nesse cenário, quem se prepara. Não dá mais para contar com a sorte. O preparo é extremamente necessário. Um dia um vendedor me falou assim, eu devia ter estudado para ser médico, daí eu ia ganhar bem. Eu disse, cara, se você estudasse tanto quanto um médico estudou, você ganharia mais que um médico como vendedor. É verdade. Porque daí ele teria que estudar. Mas eles não querem, a maioria das vezes não querem estudar. Eu só sou vendedor. Não, o vendedor é uma peça-chave fundamental. E você falou uma coisa engraçada. Uma vez era mais ou menos assim, o cara não deu certo para nada, vamos botar em vendas, vai que, né? Quem sabe ele dá certo lá. E tem uma história muito bacana do americano Joe Girard, que foi considerado o maior vendedor do mundo. Esse cara vendia, em média, mais de 600 carros novos por ano. E ele foi um exemplo desses que não deu certo em nada, com mais de 40 anos, foi vender. E ele está no Guinness Book, em 97, como o maior vendedor do mundo. Mas é um em alguns. Quantos tem assim? Hoje não dá mais para ser assim, porque está extremamente competitivo. Se você parar para analisar, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha cidade. Na minha cidade deve ter uma farmácia para cada 500 habitantes, mais ou menos. Cada esquina tem uma esquina. Não é só na tua cidade, eu acho que é geral. Pois é, mas para a questão da concorrência, eu tinha um escritório, agora eu acabei mudando, mas eu olhava pela janela do escritório e eu via na mesma quadra 3 farmácias. Então como é que eu me destaco lá? Por que eu compro em uma e não em outra? É só preço? Por que não? Porque em alguma delas eu tenho um atendimento que me cativa, eu tenho uma pessoa que lá quando me vende, ela consegue entender e oferecer algo que faça sentido para mim, uma venda adicional, porque principalmente quando a gente fala em comércio, no varejo, é muito assim, pois não, é para a senhora? E no final, só isso? E acabava por aí. E um vendedor
inteligente não faz isso, um vendedor preparado não faz isso. Ele conhece de vendas, ele entende o cliente, ele faz perguntas inteligentes para o cliente para poder agregar a sua venda. Uma vez você ia na farmácia, entregava a receita e a pessoa ia lá, pegava e dizia mais alguma coisa e você não obrigava, ia embora, pagava e ia embora. Hoje, normalmente, quando você faz isso, a pessoa que está lá diz, olha, nós temos esse produto aqui na promoção, aquele creme que você usa, aquele sabonete que está na promoção. Eles tentam te vender alguma coisa a mais, porque se você não comprar lá, você vai sair, vai comprar em outro lugar. E às vezes tu compra algo que tu nem precisava, de tão encantada que tu ficou com aquele atendimento, né? Porque as pessoas entendem a venda como algo, o clássico, né? Eu vou lá e vou comprar um carro. Mas existe a venda em todos os momentos de um relacionamento com as pessoas. Tu te vende quando tu te apresenta num local, às vezes tu não tá nem a trabalho, tu tá lá com a tua família, mas tu tá vendendo a tua imagem enquanto profissional, administrador da área comercial. Um consultor que vai estar fazendo uma visita, um atendente teu, ele vai estar vendendo não só aquele produto, mas outros que fazem parte da carteira, né? E eu acho interessante, aqui nós temos a gente tem 2 negócios na família, né? Que um é a consultoria e o outro é a questão de cerveja. E aí o Ricardo, que é o cervejeiro, ele faz cerveja e a gente acaba vendendo cerveja para quem a gente nem conhece, porque tem alguém que vai lá, que indica e está nos vendendo, está vendendo o produto indiretamente pela indicação, né? Por uma avaliação, por um comentário que viu nas redes sociais. Então eu entendo que a gente se vende o tempo inteiro. Né? E existe a questão técnica da venda, mas também existe uma questão comportamental. E às vezes a pessoa se preocupa muito com o comportamento de seu vendedor, do falante, do extrovertido, né? E não se preocupa com a técnica que vai fazer com que ele traga resultado. Se a gente pegar principalmente esse período pós-pandemia, o que as pessoas ganham na internet, por exemplo, que muito vem através de técnicas de venda ou de marketing, supera muito o salário de um médico, por exemplo, né? Então, assim, isso é uma questão de profissionalização e técnica. Se a pessoa não tiver técnica, ela não consegue chegar no mesmo lugar que o outro. Então, a importância de tudo isso, né? Que as empresas, principalmente os donos de empresa, entendam isso para profissionalizar suas equipes. Porque nem sempre o dono da empresa vai ser o comercial, o vendedor. Exatamente. Eu, em vendas, eu tenho uma teoria do infinito das vendas. Da onde que vêm os clientes para o teu negócio? Eles vêm basicamente de 2 lugares. Da prospecção, da busca de clientes ativa e inativa. Ou você vai atrás, prospecta, busca. Ou inativa é alguém que viu em uma feira, num site, numa rede social e te chama. E do pós-vendas. E o pós-vendas é o quê? É retenção de clientes, que essa é uma das grandes dificuldades das empresas, reter clientes, vender novamente para aquele cliente, vender várias vezes para aquele cliente, vender mais para aquele cliente, e do pós-venda como indicação. Às vezes você conversa com a pessoa e diz, não, mas eu vendo, eu construo casas, eu não preciso fazer pós-venda, o cara compra a casa uma vez, mas e a família, e os amigos, e os conhecidos, e a casa de praia, né? Exato. Então, daí que vem muito, todos os clientes que você tem, vêm ou da prospecção ou do pós-venda. Então, você precisa fazer bem feito e saber fazer esses 2 itens bem feitos. Isso é essencial. E a profissionalização para isso é extremamente necessária, porque assim, as pessoas às vezes dizem, vamos fazer prospecção. Então hoje tu faz umas ligações. Tá, mas vou ligar para quem? Para que perfil de cliente? Aonde? Nós precisamos de umas empresas aí para fazer negócio. Mas que tipo de empresa? Que perfil? Pequena, média, grande, indústria, comércio? Conhecer, né? Então, entender sobre prospecção, sobre pós-vendas, é extremamente essencial. Assim como aquilo que você falou, o vendedor ele não pode ter só um foco. Eu sou só bom em relacionamento, ou eu só sou bom em técnica. Eu arrisco dizer que hoje o vendedor ele tem que ter vários conhecimentos, e conhecimento geral é um deles. Conhecimento sobre a empresa que ele está trabalhando é outro. Conhecimento sobre o cliente que ele atende é outro. Conhecer o mercado do cliente é outro. E principalmente a capacidade de adaptação. Essa é uma das grandes capacidades que a gente precisa desenvolver hoje, porque o nosso cliente, ele muda os desejos, muda as formas de comprar, ele muda
Muita coisa nós precisamos entender isso e nos adaptar. Porque às vezes você ouve a pessoa falar, a gente sempre vendeu assim. Mas não necessariamente vai continuar vendendo, né? não dá para continuar fazendo como fazia no passado. E o passado não é 20 anos passado, é no passado. Sim. Há 2 anos. As coisas mudaram muito e vão mudar cada vez mais. A pandemia acabou sendo um marco para muita coisa, né? Graças a Deus a gente hoje não fala mais tanto do impacto, que eu acho que né, as coisas já estão melhorando, já mudaram, né, e para melhor, graças a Deus, mas foi um período marcante, como foi, né, a Revolução Industrial, como foi a Primeira, Segunda Guerra Mundial, então a gente teve um impacto muito grande nos hábitos das pessoas e, consequentemente, dos negócios, né, das empresas. Exato. Faço parte do núcleo de inovação da minha cidade, lá do município. Nós estamos até trabalhando para um centro de inovação lá também. Como eu sou da diretoria da Associação Empresarial do município também, estou no movimento. Mas se a gente olhar esse pessoal de tecnologia, eles já tinham essa pegada do home office há muito tempo. Você conversava com uma empresa, um desenvolvedor, e dizia, não, o cara que faz tal coisa para mim mora lá no Canadá. O outro mora lá nos Estados Unidos, o outro mora não sei onde. E aí, de repente, veio a pandemia e intensificou isso. Mas já tinham alguns setores que já faziam isso, que podiam fazer isso. Então, para alguns não foi surpresa. Mas é uma coisa que veio para, não vou dizer para ficar 100%, mas assim... facilitar, né, a opção. Muita coisa, facilitou. Eu vou te dizer que, assim, antes da pandemia, eu tinha bastante bloqueio, uma restrição em relação a essa questão do home office, porque eu sou muito de pessoas, eu gosto de estar na cara a cara, tanto que a gente poderia ter marcado essa entrevista à distância. Eu digo, não, Vanderlei, vamos deixar para quando tu vier para a região para a gente fazer tete a tete, né? E aí eu aprendi a trabalhar com home office, porque foi a única opção que a gente teve durante muito tempo, né? A nossa secretária hoje, nosso braço administrativo, na verdade, ela mora em Floripa, trabalha à distância já desde o ano passado. Eu tenho clientes hoje que até são próximos aqui fisicamente, por exemplo, Sara, da Morinha daqui, e que eu atendo 99% à distância, sabe? E aí tu consegue também ampliar, falando uma questão geográfica, né, o teu atendimento, facilitar, só que por outro lado, né, volta aquela palavrinha que eu falei antes, que é a disciplina e a organização, né? Porque do home office também, a pessoa está no meio do trabalho, devia estar aqui rendendo, está lá fazendo comida, e está no celular, e às vezes fazer alguma coisa pessoal, então a pessoa também precisa ter uma organização ainda maior do que quem trabalha fora, né? Exatamente. A disciplina é fundamental para o que for que você fizer, você precisa ter disciplina, você não vai para frente. É verdade. O home office é muito assim, ou você tem disciplina, ou vai ser 9h30 da manhã, você vai estar despertando, de pantufa e pijama, e não vai rolar. É verdade. E me fala uma coisa, vamos defender nosso peixe agora, da consultoria. Vamos lá. Hoje nós não trabalhamos efetivamente juntos, né? Não são empresas concorrentes, porque são produtos diferentes e atuações geográficas diferentes, mas o nosso público é o mesmo, que é o empresário. Né? E a importância disso, porque assim, eu brinco com todo mundo que se eu pudesse, eu também teria a minha consultoria. Até a gente chegou a conversar nesse sentido, né? Porque assim, a gente acaba criando um modelo de trabalho, uma forma de trabalhar, e que às vezes acaba ficando limitada, e a pessoa que vem de fora, ela traz um conhecimento diferente, né? Uma técnica. E também por um segundo motivo que eu acho que é uma das coisas que eu mais defendo, é que assim, ninguém é bom em tudo. Então, a gente dentro da W2M, nós temos uma questão de especialidade técnica, né? Hoje nós estamos em 13 pessoas e cada um atende uma área. Então, assim, o empresário, por melhor que ele seja, melhor jogador que ele seja, ele nunca vai entender de tudo dentro da empresa. E aí ele vai precisar de pessoas capacitadas para orientá-lo na questão comercial, financeira, qualidade, marketing, enfim, né, em cada uma das áreas. Como é que tu vê isso em relação ao empresário, a valorização, né, da nossa profissão, do trabalho que nós executamos dentro dos negócios hoje em dia? Eu sempre, em vendas, e nós vendemos o nosso serviço também, as pessoas valorizam o que lhes proporciona valor. Então, assim, é muito de o empresário olhar para você e entender que você vai conseguir gerar valor para ele naquilo que você está se propondo a fazer. Porque muitas vezes a pessoa olha, o empresário olha e diz, não, eu não vou gastar com isso. Ou seja, ela não viu valor naquilo. Para ela, o que você está oferecendo não faz sentido, não tem valor, mas depois que ela faz um trabalho, que ela busca essa entre aspas, ajuda, e vê que os resultados podem ser diferentes, e vê que
coisas podem ser diferentes, que a maneira de fazer pode ser diferente, muda essa visão, muda isso. Hoje eu tenho várias empresas que eu atendo e que faziam as coisas de um determinado jeito e hoje fazem de outra maneira e têm resultados melhores. Mas a grande questão é como eu vejo, como empresário, vê esse teu trabalho, esse teu serviço. Se ele não vê valor, é muito difícil. Normalmente ele busca quando ele está numa situação difícil. Você, a corda no pescoço. Quando uma empresa está dando lucro, está tudo certo, você não vê todo mundo mostrando os dentinhos. Aí quando a coisa está ruim, aí você acha que tem que procurar um milagreiro. Eu brinco isso, né? Eu acho que a gente é santo que vai entrar na empresa, vai fazer um milagre e consertar os problemas de anos, né? Então... Uma das coisas que eu sempre falo numa qualquer conversa com um empresário antes de começar, eu não tenho a varinha mágica. Ponto. Se você está esperando alguém aqui que faz o piririm e está tudo certo, eu te disser, conversa, toma um café e fica tudo certo. Mas, assim, não depende só do consultor. Às vezes as empresas te contratam e querem que você faça e resolva. E não é assim. O consultor não está lá para fazer. Ele está lá para orientar, para dar o caminho, para dar as opções. A decisão é sempre da empresa. A decisão é sempre do empresário, da equipe, enfim, de quem está envolvido lá. Mas a execução é deles. Então você pode fazer o melhor plano do mundo. Se ele não for executado, não vai ter resultado. Mas eu vejo que a parte de consultoria ela é extremamente importante, porque eu abri algumas empresas, eu fui gerente, fui diretor de algumas empresas e apanhei muito porque eu não tinha com quem buscar isso. E hoje, eu vejo que se eu tivesse um acompanhamento, se eu tivesse pessoas que me orientassem, um consultor, um mentor, alguma coisa desse sentido, os resultados teriam sido muito melhores e mais rápidos também. Com certeza. Então, essa parte da consultoria ela é extremamente importante e hoje a gente precisa buscar, eu vendo muito a minha consultoria pela prática, ou seja, eu passei por isso, são mais de 20 e poucos anos em vendas, vendedor, representante, gerente, diretor, dono da empresa, então fui comprador, ou seja, eu conheço um pouco da realidade e conheço e me atualizo da realidade. Não adianta você pegar, eu sempre brinco assim, as pessoas às vezes dizem, o contratar o fulano, ele tem 20 anos de experiência, mas a experiência dele é de 20 anos atrás, não é de agora. Então não é só experiência, você precisa de experiência atualizada, não é só teoria também, você precisa de prática, ou seja, é diferente de você ler um livro e agora eu vou dar consultoria desse livro aqui, mas eu nunca passei por aquilo. Tá? É muito importante sim, quem puder fazer, quem tiver essa visão que uma consultoria vai ajudá-lo a melhorar os resultados, é fundamental. E voltando mais uma vez ao perfil do brasileiro, né? Porque esse lado criativo acaba despertando o empreendedorismo nas pessoas, né? Que é a ideia do negócio, né? A visão de fazer alguma coisa diferente, fazer funcionar, mas não necessariamente o empresário, né? Que é o cara que vai lá, registra o CNPJ, que tem que gerenciar a equipe, processos, pagar boleto, né? São coisas diferentes. Então, acho que é importante a gente se reconhecer no papel e buscar essa capacitação. E tu pode, vou lá fazer um curso de administração, um MBA, tu pode contratar pessoas para ser os teus braços dentro da empresa, ou tu pode contratar a consultoria ou mesmo os treinamentos para trazer esse conhecimento, né? De uma forma que não seja tão cara. Porque tu pode aprender com o erro, vai ficar patinando ali durante muitos anos e vai aprendendo em um determinado momento, cansa, né? Mas a consultoria, ela encurta esse caminho, né? Isso, essa é a ideia. Às vezes a pessoa diz, mas é caro uma consultoria, mas caro em relação ao quê? É caro ou o teu prejuízo no final do ano é mais caro que a consultoria? Ou você perder mercado é mais caro? Tem coisas que não são mensuráveis. Por exemplo, em vendas, quando você perde um cliente, às vezes as empresas não fazem pós-venda. Quando você pergunta para uma empresa como é que é o grau de satisfação dos teus clientes, normalmente a resposta é assim, tem uma e outra reclamação, mas isso não é uma informação. Elas não sabem quando perdem, as empresas normalmente ficam naquela noia de eu preciso achar cliente novo, novos clientes. E quando ela
tem uma carteira de clientes muito grande aqui que acaba ficando o quê? Mais inativa do que ativa. É a síndrome do balde furado. Você capta 3 clientes e perde 2, 3, capta 3, perde mais 2, 3. Ou seja, você nunca consegue escalar porque você não olha para o teu cliente, que já é teu cliente. Você sempre quer um novo e esquece de quem é teu cliente. E aí, de que maneira você vai mensurar um cliente que não compra mais de você? Um cliente que me fala mal de você, você nem sabe. Mas aí, quando você fala em fazer um curso de vendas, por exemplo, eu não vou gastar com isso, não precisa. E aí, como é que faz? Aí depois a reclamação, pois é, não sei, doer, né? Essa crise que está aí. Reclama do mercado, né? Porque é muito mais fácil culpar o universo pelos teus problemas do que olhar para você e dizer, não, o problema sou eu preciso fazer alguma coisa. E a gente percebe, assim, em segmentos, compara, deu exemplo antes de farmácia, né? Tem uma farmácia, outra faz 2 na mesma quadra, vende os mesmos produtos, aí uma está lá faturando super bem, a outra está quebrando. Qual é a diferença, né? É a gestão, é a liderança, enfim. E é aí que as pessoas acabam, às vezes, não valorizando. Né? Precisa passar pelo problema, doer, e aí eu vou lá vou procurar, porque eu brinco que o consultor é o médico das empresas, né? Aí eu vou lá procurar o médico para me dar o remedinho e a solução. É por aí. E as pessoas mudam normalmente por 4 questões fundamentais. Elas mudam por vergonha, por medo, por dor, ou elas têm uma consciência emocional que mostra para elas que elas precisam mudar para não sofrer com os outros 3. E a maioria das vezes as pessoas só mudam quando já está lá no estágio da dor. E não é dor física, é dor da perda, é dor de quebrar um negócio, é a dor de perder alguém. Isso serve para um relacionamento, isso serve para a empresa, isso serve para tudo. Às vezes a pessoa só nota que ela deveria ter mudado quando ela, por exemplo, num relacionamento, perdeu alguém. Meu Deus, né? Realmente tinha que ter mudado, mas agora foi. Ela quebra a empresa, sente a dor, pois a gente devia ter investido em capacitar as pessoas. Quando a tua consciência, a tua autoconsciência te mostra, está na hora. Fica mais fácil. Por exemplo, se a gente tivesse uma equipe de vendas aqui, 5 vendedores, você é a gestora, reunião no mês, todo mundo bateu a meta, eu não bati. Já começo a ficar com vergonha. Segundo mês, todo mundo bateu a meta, eu não vendi. Eu começo a ficar com mais vergonha e um pouquinho de medo. Terceiro mês, todo mundo bateu a meta, eu não bati. Eu fico com bastante vergonha, mais medo e já começo a sentir dor. Na próxima reunião que eu não bater a meta, de repente a minha gestora vai dizer, viu, Vanderlei, segunda sala direita é o RH, tá? Então, eu não preciso chegar nesse estágio para ver que eu preciso mudar, para buscar ajuda. E as pessoas têm dificuldade na tal da humildade para dizer assim, eu não sei fazer isso. Eu posso mudar. Cortar a corrente da âncora, deixar para trás para ir um pouquinho mais para frente. A humildade para aprender a aprender algo novo. É verdade. Porque, assim, essa questão da empresa e ter não só um administrador, mas eu digo de profissão, eu digo alguém capacitado à frente, né? Porque, assim, deu o caso do engenheiro. Mas a gente, quando tem um problema de saúde, a gente até vai lá, toma um remédio por conta, depois a gente vai na farmácia, pede uma indicação para o farmacêutico, quando começa a ficar a dor maior, eu vou no médico, vou no clínico geral, depois eu vou no especialista, depois se o especialista não deu conta, eu vou no melhor em outro local, né? E na empresa a gente vai levando de barriga, vai achando que vai dando conta, né? E às vezes quando a gente se depara, porque acontece muito, né, de nós sermos chamados para fazer um diagnóstico, uma proposta, não tem mais volta, porque o problema já está tão grande, o câncer já tomou conta daquela empresa, que por mais envolvimento que tu tem, às vezes não tem como, ou vai ter um custo muito maior para que isso acabe retornando uma dor, né, a questão de cultura, o impacto nas pessoas, o impacto financeiro. Então, o ideal seria que a gente conseguisse ter essa consciência desde cedo, né, que as pessoas entendessem a importância da profissionalização para que o negócio realmente dê resultado. Exatamente. Vanderlei, uma última pergunta. A gente gosta de saber o que inspira as pessoas. O que te inspira a fazer esse trabalho nas empresas, com essas pessoas que, né, tanto nos cursos, nas capacitações, nas palestras, nas consultorias, talvez tenha uma história marcante também para ti, que tu diga, isso aqui me move, né? Aí eu continuar esse trabalho, ficar longe, hoje menos, mas continua longe da esposa, das filhas, né? É verdade. Essa resposta aí vem na missão que eu tenho, da empresa mesmo, que é ajudar pessoas e empresas a vender mais e melhor e transformar vidas. Legal. Essa última parte. Que legal.
sei porque eu sou nascido no meio da roça lá, passamos por muita dificuldade, enfim, conseguimos crescer. Então isso me faz querer ajudar as pessoas também. E o resto vem de arrasto atrás. Que legal. E é um dom, né? Porque, assim, primeiro o fato da gente se doar, né, para algo e buscar dar o melhor para aquela pessoa, e quando a gente vê o resultado, nossa, realmente, olha, a empresa estava quase quebrando, olha como é que está, né, o funcionário estava indo embora, é uma série de situações que acontecem que tu diz, olha, realmente a sementinha que eu plantei lá está dando frutos hoje, né? Eu sempre brinco, eu tenho muitos filhos espalhados por aí, muitos adotados estão espalhados por aí, quer dizer, muitas empresas que eu criei, ajudei a criar, que hoje, nossa, estão muito bem, bacana, outras que eu ajudei por um período estão muito bem, então eu fico feliz que meus filhos, meus adotados aí estão indo bem, isso me faz bem, passar na frente de uma empresa, olha que legal, olha como cresceu essa empresa depois daquele período que a gente fez o trabalho, que eles cresceram, que, enfim, então isso não tem preço, né? Isso não tem preço. E é um caminho sem volta, né? Porque o conhecimento a gente não vai lá e tira da pessoa, é algo que a gente transmite e a pessoa leva aquilo para o resto da vida, dentro da empresa ou para a vida pessoal. E a partir do momento que tu aprende a trabalhar direito, né, independente da área que for, ou melhor, né, isso é algo que tende só a melhorar, porque ninguém quer regredir. Ninguém quer. Eu comentava contigo antes, eu passei 3 dias, os últimos 3 dias, com 3 turmas diferentes, entre gestores e equipes diferentes de uma determinada empresa, fazendo treinamento todos os dias, foram 3 equipes diferentes, e todo dia quando acabava o nosso trabalho lá, as pessoas se manifestavam. Então você ouvia a pessoa falando e te agradecendo, e a pessoa dizendo assim, Vanderlei, você me abriu a cabeça, você falava tal coisa, eu já olhava para o meu cliente e dizia, cara, eu posso fazer isso com ele. Isso aqui vai me ajudar a vender melhor, isso aqui vai me ajudar a atender melhor esse cara aqui, e eu vou ter resultado melhor. Então, cara, muito obrigado. Pô, isso aí não tem cheque que pague, não tem preço. Isso é bacana. Legal. Parabéns, obrigada. Obrigado. Né? Acho que deu uma horinha aí de conversa, tem bastante conteúdo, bastante dica aí para todo mundo que quer melhorar, quer fazer diferente. Fiquei muito feliz com a tua vinda até aqui. Espero que a nossa parceria continue, né? E que, quem sabe, daqui a pouco a gente consegue te trazer aqui para Tubarão, ou mesmo essas questões online. Tu já está no online, já tem algumas opções de treinamento online? Eu não tenho disponibilizado para você comprar e usar gravado. Eu faço online. Faço muita palestra online. Eu treino equipes Rondônia, Mato Grosso, São Paulo. Agora, a próxima semana eu faço presencial em Ribeirão Preto, São Paulo, palestras também lá. Mas tem muita opção no online também, só que é ao vivo. Eu gosto de fazer ao vivo no online. Legal. Gravado eu ainda não tenho. Então tenho 2 projetos na gavetinha lá, que são os cursos online e os podcasts. Já tenho em torno de 150 conteúdos para podcast prontos. Agora eu preciso priorizar o tempo para sentar, gravar, editar isso e colocar no ar. Mas, enfim, projetos. Com certeza. Carolina, muito obrigado pelo convite de vocês para vir aqui. Foi uma satisfação conhecê-los, né? E espero que sim, que nós possamos dar sequência, quem sabe em algum projeto juntos aí, nos indicando. Enfim, a vida é feita de relacionamentos. Eu sempre brinco que a vida é como aquele joguinho dos pontinhos que você vai fazendo risquinhos. Daqui a pouco você fechou um quadradinho, fechou uma parceria. A gente vai fazendo risquinho e juntando, ligando os pontinhos. É assim que funciona. Que legal. Muito obrigada. Obrigado a você.